Quando a noite cai sobre os campos, o silêncio das fazendas esconde segredos sombrios. Os relatos que vou contar provam que rangidos nos celeiros e sussurros nas plantações podem ser mais do que o vento. Podem ser mais do que o vento. Que se inscreva no nosso canal para nos ajudar a continuar este trabalho, e se você, amante de histórias, quiser indicação de um excelente produto, coloquei um link na descrição. Dito isso, vamos para o primeiro relato. Eu nunca fui de acreditar em lendas locais, mas viver em uma fazenda isolada tem uma maneira peculiar de fazer as histórias antigas parecerem mais reais. A fazenda da minha família ficava no interior de uma região remota, cercada por campos de milho que se estendiam até onde os olhos podiam ver. No centro de um dos maiores campos, havia um espantalho que minha avó dizia ter sido colocado lá por seu avô. Era uma figura grotesca, com um rosto feito de tecido velho e esfarrapado, olhos costurados com botões desiguais e um sorriso distorcido que parecia mais uma careta. Tudo começou em uma noite de outono. Estava ventando forte e o som do milho farfalhando era quase ensurdecedor. Resolvi dar uma volta pelos campos para verificar se tudo estava em ordem. Com uma lanterna em mãos, caminhei pelo labirinto de talos altos, sentindo o frio cortar minha pele. Foi então que ouvi um barulho estranho, algo como passos pesados esmagando o solo. Parei por um momento, tentando localizar a origem, mas o som parecia vir de todos os lados. Quando finalmente alcancei o espantalho, notei algo estranho. Ele não estava na mesma posição de antes. Seus braços, que antes estavam erguidos, agora pendiam para baixo, como se ele estivesse relaxado. O vento pareceu cessar de repente, e um silêncio desconfortável tomou conta do lugar. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que o espantalho parecia me observar. Os botões dos olhos, que eu sempre considerei inofensivos, pareciam estar vivos, fixos em mim. Tentei afastar os pensamentos irracionais e comecei a voltar para casa, mas não consegui ignorar a sensação de que estava sendo seguido. De tempos em tempos eu me virava, mas tudo que via eram as sombras dançando entre os talos de milho. Quando finalmente alcancei a varanda, algo chamou minha atenção. O espantalho, que deveria estar no meio do campo, agora estava muito mais perto. Corri para dentro, trancando a porta atrás de mim. Nas noites seguintes, a situação piorou. O espantalho continuava a se mover, sempre mais perto da casa. Pela manhã ele estava de volta ao campo como se nada tivesse acontecido. Comecei a evitar sair à noite, mas o barulho dos passos ao redor da casa tornou-se insuportável. Uma noite, tomei coragem e decidi acabar com aquilo. Peguei um galão de gasolina e fui até o espantalho. Ao chegar perto, percebi que ele estava diferente. Sua pele parecia pulsar e eu podia jurar que ouvi uma respiração leve. Sem pensar duas vezes, joguei a gasolina e risquei um fósforo. As chamas consumiram o espantalho rapidamente, mas o som que veio a seguir me deixou paralisado. Era um grito humano gutural e cheio de dor. No dia seguinte, não havia vestígios do espantalho, mas manchas escuras marcavam o lugar onde ele estivera. Desde então, o campo de milho nunca mais cresceu ali, e eu nunca consegui esquecer aquele som. Por mais que eu tentasse retomar minha rotina, algo dentro de mim estava profundamente abalado. Comecei a evitar o campo por completo, mas a presença do espantalho continuava a me assombrar em sonhos. Nos pesadelos, ele não era apenas um boneco inanimado, mas uma entidade viva, com movimentos lânguidos e intenções sombrias. O grito que eu ouvira na noite, em que o queimei, ecoava constantemente em minha mente, como se fosse uma lembrança viva de algo que eu não deveria ter feito. Minha avó, percebendo meu comportamento retraído, tentou me confortar. Ela contou mais sobre a história do espantalho. Disse que, segundo as lendas da região, ele não era apenas um protetor dos campos,
mas um guardião criado para manter algo muito pior afastado. Quando perguntei o que poderia ser pior, ela apenas desviou o olhar e murmurou algo sobre o preço da proteção. Essas palavras não saíram da minha cabeça. Comecei a investigar por conta própria, procurando registros antigos da região. Vasculhei o sótão da casa, onde minha família guardava documentos e objetos de gerações passadas. Em uma caixa empoeirada, encontrei um caderno com capa de couro desgastada. As páginas estavam cheias de anotações sobre safras, clima e rituais. Havia descrições detalhadas sobre como criar um espantalho vivo, com instruções para incorporar elementos que atrairiam uma alma protetora. Um dos trechos mencionava que o sacrifício era essencial, mas não especificava o que deveria ser sacrificado. As últimas páginas estavam rabiscadas com desenhos de olhos costurados, cercados por runas que eu não reconhecia. Quanto mais eu lia, mais a ideia de que o espantalho não era apenas um artefato folclórico ganhava força. Decidi levar o caderno para um especialista em lendas locais, que vivia em uma cidade vizinha. O homem, um historiador de meia-idade com um interesse peculiar por ocultismo, ficou visivelmente perturbado ao ler as anotações. "Isso é perigoso", disse ele, fechando o caderno com um estalo. Essas práticas não eram apenas superstição. Elas serviam a propósitos muito reais, embora terríveis. "Você disse que destruiu o espantalho?" Assenti, e ele respirou fundo como se pesasse as próximas palavras. O espantalho não era apenas um guardião, ele era um selo. Sem ele, algo pode estar livre agora. Minhas mãos ficaram geladas. Perguntei o que ele queria dizer com algo, mas o homem apenas balbuciou que eu deveria sair da fazenda o mais rápido possível. À medida que os dias passavam, eventos estranhos começaram a acontecer. O gado ficava agitado sem motivo aparente, recusando-se a se aproximar do campo onde o espantalho esteve. As noites ficaram mais escuras, como se a lua e as estrelas tivessem decidido evitar nossa fazenda. Sons de passos ecoavam ao redor da casa, mas agora eram acompanhados por sussurros indistintos, como se dezenas de vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Uma noite, decidi confrontar o que quer que estivesse acontecendo. Peguei uma espingarda que pertencera ao meu pai e me dirigi ao campo onde tudo começara. O lugar parecia diferente, mais frio e envolto em uma neblina que não fazia sentido para aquela época do ano. No centro do campo, onde o espantalho havia sido queimado, havia uma figura. Não era o espantalho. Era algo maior, mais sombrio, com uma forma que mudava constantemente. Seus olhos brilhavam como carvões em brasas, e seu corpo parecia feito de sombras pulsantes. A figura não se moveu, mas eu senti seu olhar perfurando minha alma. Uma sensação de pavor tomou conta de mim, e antes que eu pudesse reagir, ouvi a mesma voz que sussurrava à noite, agora clara e distinta: "Você libertou o que não deveria." A criatura avançou lentamente, e eu disparei a espingarda. O som ecoou pelos campos, mas parecia não surtir efeito. Em vez disso, a figura parou, inclinou a cabeça e, com um movimento súbito, desapareceu na escuridão. Desde aquela noite, a fazenda nunca mais foi a mesma. Os campos murcharam e minha família decidiu se mudar. Nunca contei a eles o que realmente aconteceu naquela noite. Agora, longe dali, ainda sinto que algo me observa, esperando o momento certo para voltar. Mudar para uma fazenda abandonada parecia a solução perfeita para os problemas que me atormentavam. Eu estava cansado do ritmo frenético da cidade, do barulho incessante e das pessoas por todos os lados. Quando vi a oferta por aquela propriedade isolada, cercada por colinas verdes e florestas densas, soube que era a oportunidade que precisava para recomeçar. O preço era surpreendentemente baixo, mas não questionei muito. Estava desesperado por uma mudança. Assim que cheguei,
Fiquei encantado com a tranquilidade do lugar. A casa era antiga, mas sólida. Com algumas reformas, poderia se tornar um lar confortável. O terreno ao redor era vasto, perfeito para caminhar e talvez até cultivar algo. Mas havia uma peculiaridade que me chamou a atenção desde o início: um velho poço no quintal. Ele era feito de pedras desgastadas, com uma tampa de madeira que parecia prestes a desmoronar de tão apodrecida. Apesar do estado precário, havia algo de inquietante nele. Não era o tipo de coisa que você notaria à primeira vista, mas quanto mais tempo passava olhando, mais sentia um desconforto inexplicável. Era como se o poço estivesse vivo, como se tivesse olhos que me seguiam enquanto eu caminhava pelo quintal. Nos primeiros dias estava tão ocupado com os reparos na casa que tentei ignorar a sensação estranha. Passei horas pintando as paredes, consertando o telhado e garantindo que o encanamento funcionasse. As noites eram silenciosas, mas havia algo desconcertante no silêncio. Não era o tipo de calma que relaxava, era um silêncio que pressionava os ouvidos, como se algo estivesse esperando para se revelar. Foi na primeira semana que os sons começaram. Eram sussurros baixos, indistintos, mas claramente vindo da direção do poço. Eu saía com uma lanterna para verificar, mas não encontrava nada fora do lugar. Durante o dia, o poço parecia inofensivo, até banal. Mas, à noite, ele parecia diferente, mais sombrio, mais ameaçador. Certa noite, fui acordado por um som diferente: arranhões. Eram leves no início, mas logo se tornaram mais altos e insistentes, como unhas raspando madeira. Peguei minha lanterna e fui até o poço. A tampa estava ligeiramente deslocada, como se algo tivesse tentado levantar lá. Olhei ao redor, mas não havia nada. Recoloquei a tampa no lugar e a segurei com uma pedra pesada, tentando me convencer de que era apenas o vento. Na manhã seguinte, vi que as marcas de arranhões na tampa haviam se aprofundado. Pareciam feitas por algo com garras afiadas, e a pedra que eu usara para segurar a tampa estava no chão, como se tivesse sido empurrada. Decidi trancar a tampa com correntes e cadeados. Era uma medida drástica, mas me deu alguma tranquilidade temporária. Por alguns dias, tudo ficou em silêncio. Pensei que o problema estivesse resolvido, mas os sussurros voltaram. Dessa vez, mais altos e mais frequentes. Não demorou muito para que fossem substituídos por algo ainda pior: gritos abafados. Eram gritos cheios de agonia, como se alguém estivesse preso nas profundezas do poço. Era impossível ignorar, e cada noite se tornava mais aterrorizante. Comecei a sonhar com o poço. Nos sonhos ele parecia crescer, se transformando em um buraco infinito que me puxava para dentro. Sempre acordava suando frio, com o som dos gritos ainda ecoando na minha mente. Uma noite, o silêncio foi rompido por um estrondo alto. Pulei da cama e corri até o quintal. A tampa do poço estava no chão e as correntes haviam sido arrancadas como se fossem de papel. O cheiro que emanava do buraco era nauseante, uma mistura de podridão e algo metálico, quase como sangue. Quando iluminei o interior com a lanterna, vi 2 olhos brilhantes olhando de volta para mim. Recuei, mas antes que pudesse reagir, uma mão esquelética emergiu e agarrou a borda do poço. A criatura que saiu dali era algo que nunca poderia ter imaginado. Era humanoide, mas deformada, com pele acinzentada, coberta de lodo e com membros alongados. Seus olhos brilhavam com um ódio primal e suas garras refletiam a luz da lanterna. Corri para dentro de casa e tranquei todas as portas e janelas, mas sabia que não estava seguro. As noites seguintes foram um pesadelo. A coisa parecia rodear a casa, arranhando as paredes e batendo nas janelas. Eu a ouvia caminhando pelo telhado, e às vezes ela murmurava algo incompreensível, uma linguagem que me fazia estremecer. Uma madrugada, acordei com uma sensação gelada na pele. Quando olhei ao redor, vi marcas de lama pelo chão, levando até minha cama. Não havia sinal da criatura,
mas o simples fato de ela ter entrado na casa era suficiente para me fazer decidir. Eu não podia ficar ali mais um minuto. Na manhã seguinte, com o sol ainda nascendo, juntei algumas coisas e fugi da fazenda. Não olhei para trás enquanto dirigia pela estrada de terra. E não importa o quanto minha curiosidade insista, nunca voltei. Mesmo agora, meses depois, ainda sonho com o poço. Nos meus pesadelos, os sussurros são mais claros, e às vezes consigo entender o que eles dizem. Eles chamam meu nome. Não sei se o que quer que estava lá ficou preso ou se está apenas esperando, mas uma coisa é certa: aquela fazenda nunca deveria ter sido habitada novamente. Alguma coisa naquele poço nunca deveria ter sido perturbada. E eu me pergunto, às vezes, se a coisa que saiu realmente ficou para trás, ou se está apenas esperando o momento certo para me encontrar novamente. Minha família sempre se orgulhou da colheita de trigo. As terras eram ricas e o cultivo era uma tradição passada por gerações. Contudo, havia uma regra que todos respeitavam: nunca começar a colheita antes do dia marcado. A justificativa era que a terra precisava descansar, mas parecia apenas uma superstição para mim. Naquele ano, o trigo estava no ponto perfeito, mas a previsão de chuvas ameaçava arruinar tudo. Decidimos ignorar a regra e começar a colheita uma semana antes. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. No entanto, à medida que avançávamos, coisas estranhas começaram a acontecer. As máquinas, que sempre funcionaram sem problemas, começaram a apresentar falhas inexplicáveis. Trabalhadores relataram calafrios repentinos e uma sensação de que estavam sendo observados. Uma tensão invisível pairava sobre os campos. Tentei afastar os pensamentos ruins, mas tudo piorou quando vi algo que gelou meu sangue. Era noite e eu caminhava pelos campos para verificar o progresso. Entre os talos altos de trigo, percebi movimentos que não deveriam estar ali. Figuras escuras, altas e magras, moviam-se com uma fluidez antinatural. A princípio, achei que era minha imaginação, mas, na noite seguinte, elas estavam mais perto. Os trabalhadores começaram a abandonar a colheita, alegando que as sombras os seguiam. Resolvi investigar. Armado com uma lanterna e um facão, entrei nos campos. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som do vento entre os talos. Então, vi uma das figuras claramente. Ela era alta, com membros desproporcionais e olhos que brilhavam como brasas no escuro. Quando tentei me aproximar, a figura desapareceu, mas o trigo ao redor parecia morrer instantaneamente. Na manhã seguinte, manchas negras surgiram no campo onde eu vira a figura. O trigo estava apodrecendo rapidamente. Uma sensação de desespero tomou conta de mim e, na última noite antes de abandonar a colheita, ouvi sussurros vindos do campo. Eles chamavam meu nome. A situação fugiu ao controle quando um dos trabalhadores desapareceu. Ninguém sabia explicar, mas a última vez que o viram foi perto das manchas negras. Isso levou os poucos que ainda insistiam em trabalhar a abandonarem definitivamente a fazenda. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. A cada dia que passava, o trigo apodrecia mais, como se algo estivesse corroendo a vida da terra. Naquela noite, reuni toda a minha coragem e decidi ir mais fundo nos campos. Algo dentro de mim dizia que a resposta estava lá, entre os talos de trigo moribundo. Com a lanterna e o facão em mãos, caminhei até onde o trigo estava mais negro e morto. O vento parecia carregar sussurros, palavras que eu não entendia, mas que me deixavam com um medo primitivo. Então, vi as figuras novamente, desta vez mais numerosas. Elas me cercaram e seus olhos brilhantes pareciam perfurar minha alma. Uma delas, maior que as outras, se aproximou. Sua presença era sufocante, e eu senti como se meu corpo inteiro estivesse preso a um peso invisível. Antes que eu pudesse reagir, ela estendeu uma mão longa e cadavérica em minha direção.
Toquei sua pele gelada por um instante antes de desmaiar. Quando acordei, estava deitado à beira dos campos. O trigo ao meu redor estava completamente morto e meu corpo estava coberto por cortes superficiais, como se tivesse sido arranhado por incontáveis garras. A fazenda estava silenciosa e os trabalhadores haviam partido. Algo dentro de mim dizia que eu também deveria ir embora. Naquela madrugada, arrumei minhas coisas e deixei a fazenda. Enquanto dirigia pela estrada escura, senti que algo me observava, mas não tive coragem de olhar para trás. Nunca mais voltei àquele lugar, mas ainda ouço rumores. Dizem que as figuras sombrias continuam lá, vagando pelos campos e esperando por aqueles que ousam desafiar as regras. Alguns moradores locais acreditam que a terra foi amaldiçoada por nossos antepassados, como uma punição para aqueles que desrespeitam seu descanso. Outros afirmam que as figuras são guardiões antigos, entidades que existem para proteger a terra de nossa ganância. O que quer que sejam, sei que nunca esquecerei seus olhos brilhantes e a sensação de terror que trouxe. Agora, vivendo longe da fazenda, às vezes acordo no meio da noite com a impressão de ouvir sussurros. Eles são baixos, quase inaudíveis, mas familiares. Nesses momentos me pergunto se deixei algo para trás ou se algo decidiu-me. De uma coisa tenho certeza. A colheita maldita é um peso que carrego comigo, um lembrete de que algumas regras nunca devem ser quebradas. Passei boa parte da minha vida desconsiderando as histórias de terror que ouvia. Sempre fui o tipo de pessoa prática, cética, que precisava ver para crer. Foi assim até a noite que passei naquela maldita fazenda. Tudo começou quando aceitei o convite de um velho amigo, Eduardo, para passar um fim de semana em sua fazenda no interior. Ele havia herdado o lugar de um tio distante e queria companhias para explorar e reorganizar a propriedade. A casa principal era antiga, com janelas altas e paredes de madeira que rangiam a cada passo. Eduardo mencionou que a fazenda tinha fama de ser assombrada, mas rimos disso. É apenas uma casa velha, pensei. Na primeira noite, jantamos e conversamos sobre os planos para o dia seguinte. Eduardo comentou que os moradores antigos evitavam o sótão, mas não explicou o motivo. Como sempre fui curioso, decidi explorar sozinho enquanto todos dormiam. Subi as escadas estreitas até o sótão, levando apenas uma lanterna. Assim que abri a porta, um cheiro de mofo me atingiu. O cômodo estava cheio de caixas empoeiradas, velhos móveis cobertos por lençóis e um espelho grande no canto. Quando a luz da lanterna passou pelo espelho, senti um calafrio inexplicável. A sensação de estar sendo observado era tão intensa que me virei para olhar para trás, mas não havia nada ali. Foi então que ouvi o primeiro som, um leve arranhado vindo do chão. Pensei que fosse um rato e continuei minha exploração. Mas o som se repetiu, cada vez mais alto, até parecer que algo arranhava a madeira com força. Meu coração disparou. Decidi que era melhor voltar para o quarto e deixar o sótão para outro momento. Enquanto descia as escadas, ouvi passos lá em cima. Eram lentos, calculados, como se algo me seguisse. Meu instinto gritava para eu correr, mas tentei manter a calma. Quando finalmente alcancei meu quarto, fechei a porta e me tranquei lá dentro. Fiquei sentado na cama, tentando me convencer de que estava apenas imaginando coisas. A noite foi longa, os sons não pararam. Ouvi batidas suaves nas paredes, sussurros que pareciam vir do corredor, e em um momento a porta do meu quarto tremeu levemente, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. Minha lanterna começou a falhar, piscando intermitentemente. Cada vez que a luz piscava, eu tinha a impressão de ver sombras se movendo no quarto. Foi quase às 3 da manhã quando ouvi o som mais perturbador de todos, uma risada baixa, quase infantil, vindo debaixo da minha cama. Congelado de medo, permaneci parado sem conseguir respirar direito.
A risada se repetiu e senti algo tocar meu pé. Pulei da cama e corri para o corredor. Eduardo apareceu, alarmado com os gritos. Contei a ele o que havia acontecido, mas ele parecia cético. Insistiu que era minha imaginação e me acompanhou de volta ao quarto. Nada aqui, nos disse ele, depois de verificar debaixo da cama e nos cantos. Apesar de suas palavras, não consegui mais dormir. No dia seguinte, Eduardo revelou algo que me deixou ainda mais desconfortável. Ele encontrou um velho diário no sótão, escrito pelo antigo dono da fazenda. As últimas páginas descreviam estranhas ocorrências na casa. Sombras que se moviam sozinhas, risadas inexplicáveis e sonhos perturbadores. A última anotação dizia apenas: "Ela está presa no espelho. Não olhe muito tempo." Decidimos investigar o espelho do sótão. Durante o dia, a presença dele parecia menos ameaçadora. Quando Eduardo e eu o movemos para examinar melhor, encontramos marcas estranhas gravadas em sua moldura, como runas ou símbolos que nenhum de nós reconhecia. Eduardo sugeriu que talvez fosse apenas um ornamento antigo, mas algo em mim sabia que era mais do que isso. À medida que a tarde se transformava em noite, a atmosfera na casa mudou. O ar parecia mais pesado, e sons sutis e estalos, sussurros se tornaram mais frequentes. Eduardo tentou disfarçar o desconforto, mas eu percebia que ele também estava nervoso. Decidimos dormir cedo e partir na manhã seguinte. No entanto, a noite não trouxe descanso. Desta vez, não foi apenas o meu quarto que foi perturbado. Eduardo veio até mim por volta da meia-noite, pálido e tremendo. Ele disse que viu algo através do espelho. Uma figura alta, de feições indistintas, que parecia observá-lo do outro lado do vidro. Quando ele se aproximou para olhar melhor, o reflexo sorriu para ele, algo que Eduardo não fez. Convencidos de que precisávamos sair imediatamente, pegamos nossas coisas e saímos da casa sem olhar para trás. Durante a viagem de volta, Eduardo me contou que, ao explorar a propriedade sozinho no dia anterior, encontrou vestígios de um antigo ritual no porão, velas derretidas, desenhos no chão e o que parecia ser um altar rudimentar. Ele não havia me contado antes porque não acreditava que fosse algo importante. Nunca mais voltamos àquela fazenda. Eduardo vendeu a propriedade pouco depois e ouvi dizer que o novo dono teve problemas similares antes de abandonar lá. Quanto a mim, ainda carrego a memória daquela noite. Nunca mais duvidei das histórias que outros contam sobre coisas que não podemos explicar. E nunca mais subestimei a escuridão que pode habitar lugares aparentemente inofensivos. Nunca gostei de passar muito tempo na fazenda à noite. O silêncio profundo e a escuridão que engolia tudo sempre me deixaram inquieto. Mas naquele fim de semana, fiquei sozinho, responsável por cuidar dos animais enquanto meus pais visitavam parentes. Tudo parecia normal até a primeira noite. Por volta das 11, quando já estava deitado, uma luz surgiu pela janela. Era fraca, pulsante, como uma lanterna oscilando ao longe. Levantei para ver melhor, achando que talvez fosse algum vizinho ou caçador perdido. Mas a luz vinha da floresta, em um lugar onde ninguém deveria estar. Resolvi ignorar e voltei para a cama, mas o sono não veio. Na noite seguinte, a luz voltou, mais próxima dessa vez. Era como se estivesse tentando me atrair. Decidi investigar. Peguei minha lanterna e fui até a borda da floresta. O silêncio era perturbador, nem mesmo os grilos cantavam. Conforme me aproximava, percebi que a luz não tinha uma fonte clara. Ela simplesmente flutuava, quase etérea. De repente apagou-se, deixando-me no escuro total. Voltei correndo para casa, mas a sensação de estar sendo observado me acompanhou. Nos dias seguintes, a luz reapareceu todas as noites, sempre mais próxima. Na última noite, ela estava na varanda. Quando abri a porta, a luz se dissipou,
revelando uma figura alta e indistinta, seus olhos brilhando com a mesma luz pulsante. Depois disso, deixei a fazenda e nunca mais, até hoje, evito florestas e lugares muito escuros. Naquela semana em que estive sozinho, percebi que o lugar parecia diferente. Durante o dia, tudo era como sempre. O som das galinhas no galinheiro, o mugir das vacas e o vento que agitava os campos. Mas à noite, a atmosfera mudava. Havia algo mais na escuridão, algo que eu não conseguia explicar. Depois daquela segunda noite, não consegui mais ignorar a sensação de que algo estava errado. Comecei a trancar todas as portas e janelas antes de escurecer. Também passei a manter uma faca ao lado da cama, não que eu acreditasse que isso pudesse ajudar contra o que quer que fosse aquela. Na terceira noite, quando a luz apareceu novamente, ela não estava na floresta, mas no quintal. De onde eu estava, dava para ver, lá através da cortina da sala. Meu coração disparou. Era como se algo quisesse me forçar a sair de casa. Eu me obriguei a ficar no meu quarto, mas não consegui pregar os olhos. Ouvi passos na varanda, leves, mas Quando o sol finalmente nasceu, a luz desapareceu, como se nunca tivesse estado. No entanto, encontrei marcas estranhas no chão. Eram pegadas, mas não pareciam humanas nem de nenhum animal que eu conhecesse. No dia seguinte, decidi ligar para meus pais e contar o que estava acontecendo. Eles riram, dizendo que eu estava imaginando coisas. Talvez seja algum animal noturno ou os faróis de um carro passando longe, sugeriram, mas eu sabia que não era nada disso. Não queria insistir para não parecer paranoico, mas a verdade é que me sentia sozinho e aterrorizado. Na noite seguinte, fiz algo que não havia tido coragem antes. Esperei a luz aparecer e a segui. Peguei uma lanterna mais potente e fui em direção ao brilho, mantendo certa distância. A luz parecia brincar comigo, pulsando de forma irregular e movendo-se devagar, como se me conduzisse. Quando cheguei mais fundo na floresta, percebi que o silêncio era ainda mais intenso. Não havia vento, nem o som de galhos quebrando sob meus pés parecia eco. Então vi algo que me fez congelar. Não era uma luz comum. Havia algo no centro dela como uma forma sólida. Era quase humanoide, mas sem feições definidas. Seus olhos brilhavam intensamente, como dois pequenos faróis. Antes que pudesse reagir, senti uma pressão no peito, como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso. De repente, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado no chão da floresta, com a lanterna ainda na mão, mas desligada. Corri de volta para casa o mais rápido que consegui, tremendo e coberto de suor. Tranquei a porta e me escondi no quarto. A noite passou arrastada, e eu não ousava fechar os olhos. Na manhã seguinte, tomei a decisão, não ficaria mais ali. Quando meus pais voltaram no domingo, não contei nada. Apenas disse que não queria mais ficar sozinho na fazenda. Eles acharam estranho, mas aceitaram. Hoje, olhando para trás, penso no que poderia ter acontecido se eu tivesse permanecido mais uma noite. Aquela luz não era algo deste mundo, e a figura que vi continua assombrando meus pesadelos. Evito contar essa história. Poucas pessoas acreditam, e mesmo as que acreditam dizem que é melhor esquecer. Mas algumas noites, quando olho pela janela do meu apartamento na cidade, sinto como se pudesse ver algo pulsando no horizonte. Nessas horas, fecho as cortinas e me convenço de que tudo aquilo foi apenas mas no fundo, sei que não.